Fazem mais ou menos 2 anos que eu fui almoçar no Mercadão Municipal em São Paulo. E eu me lembro que quando eu tava chegando no Mercadão, eu fui estacionar o carro e veio um flanelinha querer me ajudar. E aí eu olhei ele de cima a baixo e careca, os dentes escuros, magro, descalço, com o pé na poça d'água, tava garoando, um dia super cinza. E aí eu peguei umas moedinhas pra dar pra ele. Quando eu saí do carro pra dar essas moedinhas pra ele, ao invés de ele pedir dinheiro pra mim, ele falou: "Seu nome é Daniel, né?" E eu comecei a pensar, como é que esse cara sabe o meu nome, né? Não é possível, eu não consegui imaginar nenhuma possibilidade de uma pessoa como ele saber, me conhecer. E aí ele veio e me disse: sou eu, o Thiago. A gente era vizinho em Bragança e a gente jogava bola na rua juntos. E aí eu reconheci ele, de fato, ele era meu melhor amigo de infância e o líder na nossa turminha na rua de casa. E 1 milhão de coisas passaram pela minha cabeça. Eu comecei a pensar como é que esse cara tomou um caminho completamente diferente do meu. Sendo que a gente era vizinho, tendo casas muito parecidas, talvez a dele até um pouco mais bonita que a minha. Sendo que a gente tinha brinquedos parecidos, sendo que a gente tinha famílias mais ou menos bem estruturadas. O que será que fez a gente tomar caminhos tão diferentes? E aí me veio a resposta, que enquanto ele estava na escolinha do bairro, eu tive uma sorte muito grande de conseguir uma bolsa de estudos para estudar numa escola particular da cidade. Que tudo bem, não era uma escola super competitiva de aprovação no vestibular e essas coisas, mas foi uma escola que me deu uma base boa e foi uma escola que me blindou de um monte de coisa que acontece na escola pública, da insegurança, da desorganização das escolas públicas brasileiras. E aí eu comecei a pensar, será que se eu pudesse voltar no tempo e dar uma boa educação básica para o Thiago, será que ele estaria naquela situação que ele estava naquele momento? E a resposta para mim não foi tão clara. Talvez não, porque ele também tomou decisões muito ruins para chegar onde ele estava. Talvez ele estaria na mesma situação. Mas eu pensei depois de novo, será que se eu pegasse 1000 pessoas que estivessem nessa mesma situação do Thiago, pudesse voltar no tempo e dar uma educação básica de qualidade, será que pelo menos uma boa fatia dessas pessoas, uma boa parte delas, não estaria numa situação completamente diferente, numa situação muito melhor? E pra mim a resposta ficou óbvia, que estariam sim numa situação muito melhor. E aí pra mim ficou muito claro o importante é a gente reconstruir essa educação básica que a gente dá pra maior parte dos nossos jovens e crianças. Ficou muito óbvio que se a gente precisar fazer tudo o que for possível, a gente tem que fazer tudo o possível para conseguir dar uma educação básica de maior qualidade para os nossos jovens. Se pra gente melhorar a nossa educação, a gente precisar testar coisas diferentes, como o voucher, como o modelo de charter schools, que é muito conhecido nos Estados Unidos, se a gente tiver que fazer um monte de reformas e privatizações para conseguir ter mais recursos e reformular a carreira do professor e reformular o currículo dos alunos e conseguir medir os aprendizados deles, se a gente conseguir testar coisas diferentes em diversos lugares no Brasil e replicar aquilo que funciona e acabar com aqueles projetos que não vão para frente, será que se a gente tiver que passar por todo esse caminho vai valer a pena? E para mim ficou muito claro que vai valer a pena sim. E que a gente tem que parar de discutir entre direita e esquerda e ter preconceitos com uns com os outros, que a gente tem que procurar testar aquilo que funciona. A gente tem que buscar ser pragmático e resolver esses problemas dos Thiagos do Brasil. Porque enquanto a gente ficar discutindo aqui direita e esquerda, esses Thiagos estão passando. E eles estão perdendo as oportunidades que eles deveriam ter para dar os primeiros passos na vida deles. E construir um futuro melhor para eles. Então se a gente quiser construir um país moderno, um país justo, um país em que cada um tenha pelo menos uma chance mínima de prosperar na vida, a gente tem que resolver esse problema da educação básica, a gente tem que resolver o problema dos Thiagos.